a gente falou o seguinte, ó, como é que o Brasil ele atenuou esses impactos aí da crise que veio forte lá nos Estados Unidos, impactou severamente a economia americana e até a economia europeia muito mais do que a economia brasileira. E aí a gente falou, pô, foi através de aumento de dívida no final das contas, que foi ter seus impactos negativos mais severos ali entre 2014 e 2015, né, principalmente. E aí agora a gente teve a crise do Covid, em 2020. De que maneira? Primeira expectativa de queda do PIB brasileiro, menos 10%. E a gente teve, no final das contas, algo perto de 4% de queda do PIB, no final das contas, realizado. Ou seja, foi ruim? Foi. Mas foi, digamos, menos pior do que se esperava. Vocês acreditam que... E aí, a troco do quê? Aumento de dívida pública. Vocês acreditam que o modo da gente ter uma crise atenuada em 2020 pode acontecer com o que a gente observou lá em 2008? A gente atenuar aqui, mas contratar um problema para o futuro? Vocês acreditam? Nós já fizemos isso. O problema já está contratado, já está acontecendo. Taxa pré de 10 anos está saindo a 13%. IPCA mais a 7%. A dívida financiada com essa taxa, ela chega a 110% do CDI em 2031. 110% do PIB. Mas não é do Covid, não. O Covid já estava sendo atenuado. É uma nova fase de política econômica de... Não, mas o que eu vou falar agora é importante. O que o governo contratou lá atrás era de difícil descontratar. Né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não. O Auxílio Brasil, ele saiu de 200 para 600 reais. E mais de 9 milhões de pessoas foram agregadas nele. Você aumentou demais o Bolsa Família. Você teve alguns aumentos de subsídios para algum tipo de atividade que você não tira mais. Então, na hora de você fazer o estímulo, você consegue segurar. Como é que ele compensou isso? Ele não corrigiu as despesas pela inflação, deixou a inflação comer, em termos reais, a despesa pelo PIB. Chega um outro governo, a primeira coisa que ele faz, qual é? Corrigir todas as despesas pela inflação. E gastar mais. E com isso, você já contratou uma enorme quantidade de gastos. E mais importante, a principal âncora fiscal, que era o teto de gastos, desapareceu nesse momento. Né? É difícil colocar de novo. Você fazer uma política fiscal expansionista traz um problema muito grande para a gente, nesse cenário que a gente vive, é que para você desfazê-la, politicamente é muito difícil. O Bolsonaro não conseguiu desfazer porque logo teve a eleição. Ele aumentou as despesas. Né? Ele barrigou o precatório e aumentou a despesa para tentar manter, vamos dizer assim, a credibilidade, o apoio ao seu governo. Mas então é difícil. Eu acho que a Covid trouxe problema. Tem a Covid longa, né? É sempre cada vez mais estudada, aí, os efeitos da Covid no longo prazo. Ela tem um efeito de Covid longa também para as finanças públicas. Eu acho que vai ser difícil desmontar essa tranqueirada toda na próxima década. Não é só o Brasil que está nesse evento, eu acho que é o mundo todo. A dívida do mundo cresceu bastante. Hoje, inclusive, tem um monitor fiscal, vai apresentar lá na reunião do Fundo Monetário Internacional, vai ter um monitor fiscal. Eu vou assistir depois. Mas eu acho que contratou e não tenho dúvida nenhuma para o mundo inteiro. Legal. Então, vou fazer uma pergunta agora aqui. Não que o governo Lula não esteja fazendo as lambadas. Claro que agora esse o ponto. Esse é o ponto. Eu já falei demais sobre isso aqui. Eu estou sendo hostilizado na internet até agora. Vou pedir indenização para você. Não, essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Porque a gente hoje está passando por um período de cada vez mais preocupação fiscal. O pré está ali de 13% ao ano, pré de 10 anos, já que é uma taxa significativamente muito alta. E aí a pergunta é, o que dessa preocupação fiscal, o que é, digamos, herança e o que está sendo realizado agora, né? Quais são os pontos negativos que a gente está herdando aí desse enfrentamento da Covid e o que está sendo feito agora que também está gerando toda essa preocupação. Eu acho que nesse caso, eu acho que dar nome aos bois não muda o rumo da boiada, tá certo?
que a gente tem que olhar é a situação atual. Acho que a gente tem um problema, tem problemas adicionais. O fiscal está ruim. Tá. Esse que o governo tem uma predisposição a gastar demais, sim. Mas, se você olhar o que se esperava no começo do ano, o mercado estava muito mais pessimista do que está agora. Tá certo? Então, eu falava em 120 bi de déficit, cara, estamos falando agora em 80, 70, então não é que piorou tanto. Uhum. O que eu sinto é o seguinte, o mercado foi extremamente leniente desde o começo, com a nova administração. Por mais que se falasse, não, porque o fiscal, eventualmente, né, trabalhar com um déficit de 2,5, o diabo a 4, e sempre o mercado falava assim, não é assim, vai melhorar, vai melhorar. Até que depois chegou em maio, quando realmente você teve uma posição mais firme do governo em defender, né, o arcabouço fiscal tomando cacetada, isso daí foi gerando um desconforto. Fica claro, você olha, quando é que o dólar anda? Depois de maio, claramente. Quando você tem uma mudança da postura do governo, porque o governo antes ficava meio fora, até uma hora começava, não, começa a mexida, não, vou mexer aqui, mexer ali. E deu essa piora. Nesse meio tempo, paralelamente, a gente teve um problema, era um problema também que eu no começo do ano eu falava, o problema de 24 é que ele vai chegar no fim. Está todo mundo leniente, uma hora vamos ter que botar o pé no chão. Vai mudar um presidente do Banco Central no fim do ano. Mais do que isso, muda a composição da diretoria, porque não é só, né, uma andorinha que faz verão, vão ser 4 andorinhas que vão mudar. E tem uma coisa que vai chegar no fim do ano, isso vai chegar, vamos ver, o que no fiscal na verdade vai acontecer. É 120, é 200, é 50, é que coisa. E estamos chegando lá. E nessa coisa do chegando lá, as dúvidas aumentam, né? O discurso está um pouco mais agressivo do lado do governo, né? Apesar que agora entra a cavalaria e fala, agora é sério, né? Você tem uma ministra que fala assim, agora é sério, você fala, pelo amor de Deus. Era só brincadeirinha. Pelo menos mexe na comunicação. E você teve um problema sério de comunicação do BC. Você tinha uma ânsia tão grande de saber se o presidente novo do BC, afinal, ia ser pragmático ou ia ser político, que eles foram botando os membros do BC em corner, um atrás do outro, até que ele se colocou de corner. Sabe, ele não precisava assumir. Ele fala assim, se precisar subir, vai subir, acabou. Mas ele começou a falar a todo lado. Aí chegou uma hora que o mercado começou a pressionar e ele começou a falar, eu vou subir. Eu, sinceramente, acho desnecessário. Eu acho que o nível de taxa de juros hoje já está suficientemente restritivo. 8% de taxa de juros real, eu acho uma aberração. Tenho falado e repito isso, eu acho que ir para 14 é uma estupidez. Não precisa ir para 14. Porque o que você está começando a criar, que é o que é pior, você nota que as previsões de inflação estão cada vez aumentando. Isso é uma aberração. Porque a taxa de juros, a curva, mais importante que o Selic é a curva. A empresa toma dinheiro aonde? É no Selic? Não, é na curva. Já tem raio de 14%. E aí? Você já tem isso, o efeito custo, que é uma coisa que você tem que ler. Não é a taxa Selic, não é o 10,75, é quanto a economia está pagando para tomar dinheiro. Ela está pagando o quê? 10,75 só se você tiver grana CDI+. Senão você está tomando e tudo é pré. Então você já tem a curva e não está tendo efeito. Então você começa a ter um problema. E até que ponto essa perspectiva de inflação, a gente que é velho, quanto mais a gente esperava em época de hiperinflação, quanto mais você esperava a inflação mais alta ela vinha. Uma parte de correção de preço, ela é defensiva. Se eu acho que o preço vai subir, eu vou subir antes dele, porque o meu custo vai subir. Então eu acho que você tem hoje um problema que você tem... E aí começou a coisa, de repente, se lembra que era falava, não, se for ter 11,75 é mais que suficiente. Aí começou a aumentar e o Banco Central está ausente total. Então ele foi chancelando e a cada aumento, o Focus agora prevê 4,5. O Focus agora, então, e aí o Focus prevê agora o Selic mais alto. Aí começou a chancelar cada vez mais essa piora
do que seria necessário. Porque você não precisa ser tão restritivo assim. Mas O que estancaria? Hã? O que estancaria? Para mim, me dê 2 dias no Banco Central. 2. Um para fazer e um para rir. Só. A gente tem um Banco Central que não age, cara. Não age. Não é aquilo. Não é a função do Banco Central entrar em embate com o mercado. Ele tem que corrigir distorções se eventualmente elas existam. Para cima e para baixo. Se está tendo um excesso, dá uma corrigida, pô. Ele fez isso, né? Depois ele errou, manteve 2 muito tempo, a uma hora falou, não, então, aí criou For Guidance, aquele monte de lambação. Você errou para baixo, errou para cima, errou de baixar antes, errou de subir. Ele simplesmente podia ter ficado parado desde os 5 até quase que hoje que estaria dado o resultado.